Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos à Escola Infantil Albert Einstein. Hoje a nossa aula está muito especial. Nós vamos falar sobre o feriado do dia 7 de setembro. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse feriado e o motivo pelo qual ele se tornou um dia muito festivo e um feriado nacional, ou seja, só acontece aqui no nosso país. Olha que legal! Então vamos lá? O tio vai contar para vocês a história de um príncipe chamado Pedro. O Pedro, pessoal, é um príncipe que ele era muito forte, muito corajoso, mas ele não é o príncipe das histórias da Branca de Neve, da Cinderela, histórias de princesa não. Ele era um príncipe de verdade, um príncipe real, que pertencia à família real da coroa portuguesa, lá de Portugal. Olha, essa é a mamãe dele e o papai dele. Os três, pessoal, vieram para o Brasil em uma viagem que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, há 200 anos. Isso, pessoal, é antes dos seus avós terem nascido ou bisavós terem nascido. Olha que legal! Eles vieram num navio muito grande chamado Caravela. Eles viajaram durante muitos e muitos dias de Portugal até chegarem no Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, eles se encantaram com a natureza, a vegetação, as plantas, os animais e o povo. E todo o povo do Brasil gostou muito dessa família. Só que o tempo foi passando, e um dia a coroa portuguesa lá de Portugal mandou uma carta solicitando que a família real, ou seja, Pedro, a sua mãe e o seu pai, voltassem para Portugal imediatamente, pois eles precisavam deles lá. Mas o Pedro não queria ir. Então seu pai nomeou Pedro como príncipe legítimo da coroa, ou seja, ele ia comandar todo o Brasil. Olha que legal, pessoal! Como será que essa história vai terminar, hein? Então, o papai e a mamãe de Pedro foram lá para Portugal e o Pedro continuou aqui no Brasil. Tempo passa o tempo. Um dia chega para Pedro uma carta de seus pais que estavam lá em Portugal, falando que ele deveria retornar para Portugal imediatamente. Gente, e o Pedro gostava tanto daqui do Brasil que ele não quis voltar de jeito nenhum. Então disse: não retornarei. O Brasil não vai mais pertencer à colônia portuguesa. Ou seja, nós não vamos pertencer mais a Portugal. Vamos ser um país independente. O Brasil se tornará independente de Portugal. Então Pedro convocou todos os seus soldados e juntos foram à beira de um rio chamado Ipiranga. Pedro pegou o seu cavalo e todos foram juntos até as margens do rio Ipiranga. Chegando lá, Pedro gritou: independência ou morte! Vocês querem se tornar livres de Portugal e sermos um país fora da colônia portuguesa? Sim! E os soldados então escolheram independência ou morte? Independência! 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 Então, turminha, no dia 7 de setembro de 1822, há muitos anos, foi quando o Brasil se tornou um país independente. Por isso que no dia 7 de setembro dos anos atuais, nós comemoramos essa data com muita alegria. Muitas escolas fazem desfile pelas ruas, as prefeituras, o Estado, a polícia, todos comemoram muito o dia 7 de setembro. Infelizmente, esse ano não foi possível realizar os desfiles devido à pandemia, mas todos os anos na nossa escola nós fazemos bandeiras, fazemos faixas e até mesmo fazemos viseiras para poder demonstrar o quanto nós amamos a nossa pátria, que é o Brasil. Então, o feriado do dia 7 de setembro é devido a esse grito de independência de Pedro, em 1822, há muitos e muitos anos. Olha que legal, turminha! Esse é um dado muito importante
da nossa história, que vocês merecem ficar sabendo e conhecendo um pouquinho mais. Olha que legal! Então, o feriado do dia 7 de setembro é referente à independência do Brasil, isolando-se da coroa portuguesa, lá de Portugal. O Brasil não pertence mais a Portugal desde esse dia. E que legal! E foi graças a Pedro, um príncipe real e oficial do Brasil. Turminha, a tia Nicole fez uma hora da novidade muito legal pra gente, falando sobre a bandeira do nosso país. Qual é o motivo de cada cor, para que serve, o que simboliza. Então, quem não assistiu, corre lá na hora da novidade da tia Nicole e assista. Combinado?